Então eu vim aqui para apresentar esse texto, assim, né, agradeço a oportunidade e vim aqui para apresentar esse texto, né, que é a Sopro e Cura dos Yushibus, o rapé e o povo pinguim. Então esse estudo, assim, ele tem como propósito, como diz o título, abordar o contexto do rapé, né, dentro do povo pinguim, que é também chamado Kaxinawa, né, que é o povo pinguim vive no Acre, é considerado o povo mais populoso do Acre. Na verdade, o povo pinguim habita a fronteira entre Acre e Peru, eles também estão presentes do lado peruano, né? São 12 terras indígenas e mais de 90 aldeias, né? Onde estão presentes os Muxum. Então, introduzindo assim, o rapé é uma medicina, assim, né, como eles chamam, feita a partir do tabaco, e também na composição dele vão algumas cinzas, né, de árvores específicas, e em determinadas receitas podem conter outros ingredientes também, como ervas, sementes e outros ingredientes, né? Eles chamam o rapé de urumã reshkan. Urumã, que é o tabaco, e o reshkan, que é aquilo que é moído, aquilo que é em pó. Traduzindo grosseiramente, seria o tabaco em pó, né? Urumã reshkan. Então, para a gente fazer essa pesquisa que eu venho fazendo com o rapé, eu parto da análise, né, de uma publicação que talvez seja a principal publicação assim, referente à medicina do povo pinguim, que é o Nice Kayawa, o livro da cura do povo pinguim no Rio Jordão. Então eu utilizo essa obra como principal referência, mas muitas das minhas referências também partem dos encontros mesmo ao vivo com diversos, né, pinguins, em conversas, em vivências, em experiências com eles, em relatos, e também do estudo direto com o próprio rapé. Né? Então, para a gente chegar no rapé, o caminho que eu venho percorrendo nessa pesquisa, a gente passa pelas aquilo que os Muxum chamam das histórias dos antigos, que são as histórias que contam os mitos da criação, de como chegaram todas as coisas para eles, de como eles foram criados, como a terra foi criada e tudo mais. E aqui nesse trabalho eu analiso duas dessas histórias, né? A primeira história, que é a história de Yushibu, eu já vou falar sobre ela, e a segunda história, que é o surgimento das doenças e as transformações das ervas. São essas duas histórias que estão presentes nesse livro também. Então, a história do Yushibu, né, é por onde o próprio... Aqui, o meu principal interlocutor, no caso, é o falecido pajé Agostinho Caburu, que é quem foi o realizador dessa obra, né, do Nice Kayawa. Então, ele quem conta essa história do Yushibu no livro. E o próprio Agostinho Pajé, ele inicia, né, contando essa história com a seguinte pergunta, né, que é a pergunta que talvez nós estejamos nos fazendo também aqui agora, que é quem ou o que é Yushibu, né? Então, o Yushibu, o povo pinguim, ele é aquilo que eles conhecem o nome, mas eles não sabem de onde veio, eles não sabem qual forma tem, nem se tem uma forma, eles só sabem o nome disso, né? E eles sabem que o Yushibu é aquele que criou. Então, como eles contam, como é contado aqui no livro pelo Pajé Agostinho, o primeiro Yushibu que eles conhecem dentro da língua Hatchakuin, que é a língua do povo pinguim, é o vento, ou na língua nativa, Niuan, que chama. Niuan seria o vento, mas também o ar. O Niuan, ele é aquele primeiro Yushibu, porque através do Niuan foi o primeiro assopro, como eles falam, que surgiu, né, e desse assopro as coisas foram sendo criadas. Então esse primeiro assopro do Niuan, né, desse primeiro Yushibu, é aquilo que foi criando o Sol, as estrelas, que criou o planeta, e que aqui no planeta também foi criando a vida, né, através do assopro do ar, que é aquilo que dá a respiração, né, para o Muxum, para todos nós respirarmos, né. Então, assim o Muxum entende a criação, né, como o primeiro Yushibu, que foi esse assopro do vento, o Niuan. Mas o Yushibu, o Muxum, é uma coisa muito ampla, né. Então, no meu trabalho eu faço uma distinção, tem uma nota de rodapé até que distingue, né, que é difícil aqui falando, isso não fica evidente, mas no trabalho eu tenho o Yushibu, que é com Y maiúsculo,
tem o Yushibu, que é no Y minúsculo. Porque existe eu utilizo dessa maneira para distinguir mais ou menos como os Unikuin trabalham com esse termo. O Yushibu, esse Y maiúsculo, é como se refere a esse criador, né? esse primeiro, esse que criou, como eles falam. Mas ao mesmo tempo, existem muitas coisas que eles chamam de Yushibu, como o próprio vento é um Yushibu, né? O sol é um Yushibu, as estrelas são Yushibu, tem muitos animais que são Yushibu, ervas que são Yushibu. Então, dessa maneira que eu chamo, nesse caso, que eu utilizo como Y minúsculo, né? Que são esses outros múltiplos e inúmeros Yushibus que existem dentro desse contexto. Então, esses outros Yushibu são aquilo que foi sendo criado, aquelas primeiras criações que o Yushibu, né, o primeiro Yushibu, foi criando na Terra. Antes, na verdade, como eu disse, o Sol, as estrelas, os planetas, a própria Terra, até na Terra ele criava os animais, a água e todas as outras coisas, que muitas são chamadas de Yushibu. Então, o Yushibu, quando ele assoprou pela primeira vez esse vento, foi também assim que surgiu o primeiro som. O primeiro som foi o A. E o segundo som, que veio logo depois do A, foi o E. Esse A e esse E são os princípios também do feminino e do masculino. Né? O A seria o feminino e o E o masculino. Esses primeiros sons foi também o que trouxe todo o conhecimento para o povo Unikuin e também a linguagem que eles têm, que é o Hakakuni. Então, depois que esse primeiro vento soprou, fez esse som, o A, que a criação começou a surgir. Né? Eu vou ler aqui um pedaço para vocês, uma citação aqui do livro, que é o Agostinho Kaburu, contando um pouco dessa história, eu vou compartilhar aqui. Assopro, na verdade, é cura dos Yushibus. O que é que você dá sopro? Aí tem outro assunto para o assopro da experiência Yushibu. Você está com calor aqui, aperreado, e de repente corre vento, chuva. Aí você tem aquela inspiração, que compartilhou aquela temperatura que está em ti. Mesma coisa, como ele deu vida para todo mundo, com o ar, para fazermos nosso trabalho. É que sempre nós temos essa cultura. Isso não é inventado. Isso é tradição do conhecimento dos povos Unikuin. Era com que eles curavam, tomavam seu rapé ou sem rapé, davam um sopro. Eles criavam. Que todo o poder que eles têm está no ar. Então eles pensavam no Yushibu, todo fio, eles acreditavam que tiravam mesmo. Como até hoje nós trabalhamos dentro desse assopro, acompanhando o poder do Yushibu. Ele teve de tentar de ter respiração como um relâmpago, onde a luz refletiu aqui neste planeta, começou a se criar uma mata. Então, na primeira respiração que refletiu aqui para poder criar a Terra, aí Yushibu percebeu que dava para ter vida. Então ele resolveu explodir. Aí foi para todo lado, pluft, e o vento correu. Trouxe a claridade do Sol, abriu o Sol, as estrelas e criou a Terra. A hora que a Terra recebeu esse poder, que respirou, saiu a voz. Esse que é Yushibu, A e E. Não tinha ninguém. Passou uma mensagem essa voz. Então, aqui nesse trabalho, né, a gente resgata essa história do Yushibu, justamente porque a partir dessa história a gente já recebe aqui a primeira presença do assopro, né, que é aquilo que caracteriza o rapé também, é a maneira como o rapé é utilizado, né, através de um assopro. Então, o Yushibu, como ele é aquilo que cria, também é o Yushibu, né, que gera aquilo que nós conhecemos, ou que os Unikuin vão chamar de doenças. Né? Na verdade, eu estou falando isso, mas eu vou chegar mais a fundo nessa parte. Então, o Yushibu ele é aquilo que criou todas essas coisas. Bom, então, como eu estava falando sobre o A e o E, né, a primeira voz que surgiu que caracteriza o feminino e o masculino. Então, nesse tempo, né, que o Unikuin está contando, que a história está contando aqui, ainda não existia propriamente o povo Unikuin. Né? Aqui são como os ancestrais dos Unikuin, assim, os mais antigos a eles ainda, antes do povo propriamente ser criado. Então, o povo Unikuin, quando eles... o povo Unikuin não. Essas primeiras pessoas, quando elas estavam ali vivendo, né,
no tempo delas, elas foram, através da escuta desses sons, elas foram percebendo que havia diferença, né, entre o A e o E. Que o A era o feminino e o E o masculino. E, consequentemente, que existia uma diferença entre os seres humanos. Eles não eram tudo a mesma coisa. Tinha um que era mulher, tinha outro que era homem. E aí os homens, eles não gostaram de saber que existia essa diferença. E eles acharam que isso era doença. Eles achavam que a mulher, no caso, tinha uma doença porque ela era mulher, ela não era igual ao homem, né? Então eles foram procurar na mata, foram andar na mata para procurar alguma erva para poder curar, né, aquilo que eles achavam que era uma doença da mulher, né? Que é para transformar a mulher novamente num único ser ali, todos iguais, né? E nessa busca que eles fizeram pela mata, eles viram lá um macaco, lá um bando de macaco, na verdade, e esse bando de macaco estava assim, né, ali tudo com uma mesma macaca, assim, transando, assim, né? E aí eles viram isso e eles tiraram a erva dessa árvore que dava o macaco e eles levaram falando que aquilo lá era para curar a mulher, né? E aí eles foram tentando e não conseguiram. Então, chegando agora direto no rapé, eu pulei essa parte da história do surgimento das doenças, mas vai se contextualizar um pouco aqui também. Então o rapé, né, como eu estava falando, ele é utilizado como um assopro, e ele é utilizado de duas maneiras, como a gente conhece, né, por dois instrumentos diferentes. Um é o cuípe, né, também chamado de puxpá, que é um instrumento feito de forma angular, que as pessoas se auto-assopram no rapé, nas duas narinas, e o outro é chamado de tepi, né, ele pode ter variados formatos, pode ser em V, pode ser arqueado, pode ser reto, como o zarabatana, pode ter variados formatos, no qual uma pessoa assopra um rapé na outra, né. Então, quando o Ruin trabalha com o assopro, ele está trabalhando com essa força do Yushibu, que é o Niwor, aquele primeiro Yushibu que eu me referi, que é o vento. Então, o assopro do rapé, ele é utilizado como também uma forma de cura do povo Ruin, também porque ele traz essa força daquilo que é o que gera tudo, que é o próprio Yushibu. Porque o Yushibu, para eles, é aquilo que põe, mas também é aquilo que tira. Então, o próprio Yushibu pode causar uma doença que é o próprio Yushibu que vai curar. Então, o assopro traz esse poder da criação, que é o poder que pôs, né? E também é o poder que pode tirar, né? Então, e aí, dentre as ervas, né, as plantas, como eu falei, que estão presentes no rapé, a principal delas, que é o rumã, que é o tabaco é considerado uma planta que eles chamam também de Yushibu, é uma erva Yushibu, né? Então todas essas medicinas, como a gente chama na floresta, né, são consideradas pelo povo Ruin como Yushibus. O Nishipan, o Asca é o Yushibu também, né? Então o rapé é o Yushibu, o cambô é o Yushibu também, o salame é o Yushibu, são Yushibus, né? Então... Bom, então eu vou falar um pouco assim, vou pular mais um pedaço e vou falar um pouco sobre receitas de rapé. Então, como eu falei, o rapé, a base dele é tabaco, cinza, e se utiliza também alguns outros ingredientes em algumas receitas, mas a base que vai estar sempre presente é tabaco e cinza. Então, o tabaco, né, que vai estar sempre ali, e a cinza, o povo Ruin, existem povos que utilizam somente uma cinza em específico, né, como, por exemplo, o povo Yawanawá, que trabalha com uma única cinza para fazer rapé, que é de sumu. Já o povo Ruin não, eles trabalham com uma gama mais ampla de cinzas, né? Eles utilizam cumaru, utilizam murici, utilizam também tsumu, utilizam cacau, utilizam mulateiro, eles têm uma gama mais ampla de medicinas. Sendo que o cumaru, através dos relatos que eu li, é considerado assim, é aquela que é uma que está sempre presente. O cumaru e também o murici são duas que você vai encontrar em praticamente todo o Ruin que você conversar, eles vão mencionar essas duas. E o cumaru, por alguns deles, é mencionado como a mais original, né? Uma das primeiras medicinas para rapé, a árvore do cumaru, da qual eles tiram cinza. E alguns rapés também contêm algumas ervas, né? Dentre as outros ingredientes que podem ter, os principais que aparecem são ervas. E esses rapés que contêm ervas, essas ervas presentes são também ervas de Yushibu, como eu falei. Tá meio vago falar ervas de Yushibu, porque eles têm outras categorias de ervas que eu não pude explicar muito aqui. E dentre essas ervas que são utilizadas para rapé, no sistema de conhecimento deles de ervas medicinas, existe um grupo de ervas chamadas ervas perfumosas, que são ervas bem aromáticas
e elas são utilizadas de diversas maneiras, não somente para rapé, nem todas elas são também utilizadas para rapé, mas as ervas perfumosas são utilizadas para cheiro, ela não é utilizada para banho, ela é utilizada para passar no corpo, é utilizada para soprar, não soprar rapé, soprar com a erva mesmo, né? Enfim, algumas para defumação também, e algumas delas são utilizadas para rapé. Todas essas ervas, dentro do que eu pesquisei, que são utilizadas para rapé, são ervas do Yushibu. Então, aqui no meu texto eu menciono algumas delas, né? Algumas aparecem listadas no livro também, e eu tive a oportunidade de conhecer, né, algumas na prática mesmo do feitio. Então eu vou mencionar aqui 3 delas, né? Todas pelo nome do Hachicuin mesmo, eu não conheço os nomes portugueses delas. Uma é a Shinuimi, né? A outra Dareshakuman e a outra é Shaipei Sassapá. Essas ervas eu utilizei, eu tive a experiência de conhecer com alguns lideranças espirituais, como pajés e outros mais jovens também. Um deles, inclusive, já esteve aqui no Issaká, né? Já auxiliou bastante nesse estudo. E esse rapé com ervas, ele é utilizado muito para tirar também aquilo que eles chamam de nisu. Não vai dar tempo de eu falar aqui, mas só mencionando. O nisu, ele é uma coisa muito complexa, mas ele está muito associado a coisas da cabeça, do nosso entendimento, do nosso pensamento, daquela coisa que tira a nossa energia, que nos traz desânimo, que nos deixa enfraquecido e tira a nossa força para fazer as coisas da vida. Então, como considerado por eles também como maus espíritos que se alojam no espírito da pessoa. Mas eu vou encerrar por aqui, acho que foi um pouco vago algumas coisas, mas qualquer coisa depois eu posso, nas perguntas, falar mais.